Um lugar onde as pessoas deixam as portas destrancadas e podem caminhar sozinhas, sem se preocupar. Onde a confiança de uma pequena comunidade é o elo mais forte. Esse é o tipo de coletividade que você esperaria encontrar no interior do Canadá. Mas mesmo em meio à inocência, pode haver uma escuridão espreitando logo abaixo da superfície. Localizada a leste de Vancouver, na Colômbia Britânica, a região de Port Coquitlam é uma área rural conhecida por abrigar rios, florestas e campos agrícolas. E foi em meio a este ambiente próspero e que aparentava ser um lugar magnífico que a família Picton decidiu comprar sua fazenda, logo no início dos anos 60. Eles também iniciaram uma criação de porcos com a intenção de vender como uma forma de sustentar a família e expandir os negócios. Mas um tempo depois, a família já possuía uma grande quantidade de terra, ultrapassando 70 mil metros quadrados. A família era conhecida na comunidade por trabalhar muito e colocarem toda a sua dedicação à fazenda, um costume que foi passado de pais para filhos. Robert Picton era um dos 3 filhos da família, e quando seus pais se aposentaram, ele e seu irmão Dave passaram a comandar a fazenda por completo, o que veio acompanhado em grandes mudanças comportamentais por volta da fazenda, onde aquele nobre reconhecimento por serem pessoas trabalhadoras e dedicadas já não estava mais tão congruente. A fazenda parecia estar bagunçada e mal cuidada, com grandes arbustos invadindo a propriedade, lixos espalhados e fezes dos porcos por todos os cantos. Alguns vizinhos relataram que os irmãos mudaram radicalmente seu comportamento, deixando de tomar banho, andando o dia inteiro sujos de lama e deixando os porcos que sobraram andando livremente pela fazenda. Um dos funcionários que ainda trabalhava na fazenda relatou que o lugar era bem assustador, e que Robert Picton era um homem com comportamentos estranhos, e que parecia ter algo de errado com ele. Eventualmente, os irmãos perceberam que não tinham a mesma capacidade para fazer a gestão da fazenda, assim como seus pais tinham. E foi então que eles decidiram que o melhor a se fazer era iniciar a venda de algumas partes da fazenda. Mas o que eles não esperavam é que as terras valiam milhões de dólares. E entre 1994 até 95, eles venderam quase toda a propriedade para uma empresa de desenvolvimento urbano, por uma quantia de mais de 5 milhões de dólares, o que os tornou milionários. E após receber essa quantia, os irmãos ficaram cerca de 1 ano apenas gastando dinheiro, sem saber o que fazer com toda aquela fortuna. Já em 1996, os irmãos Picton decidiram que era hora de fazer algo de bom com todo aquele dinheiro que ganharam com sua fazenda. Foi então que eles criaram a Pig Palace Good Time Society, que era uma organização sem fins lucrativos, que supostamente arrecadaria dinheiro para doar a instituições de caridade. Inicialmente, a ideia parecia nobre e os eventos organizados pelo Palácio dos Porcos incluíam competições de dança, gincanas, além de shows musicais. No entanto, rapidamente se transformou em um lugar onde as pessoas frequentavam para usar substâncias, e não demorou muito para que se tornasse o ponto central de festas selvagens, onde a lei não tinha vez. O local era frequentado por criminosos e pessoas consideradas de má reputação pela sociedade, como meretrizes, dependentes químicos e bando de motoclubes. O que já se mostrava um verdadeiro pesadelo era apenas o início de um terrível rastro bárbaro de violência que aconteceria na fazenda da família Picton. Robert costumava ir até o lado leste de Vancouver com frequência, para tratar de assuntos relacionados à fazenda. Foi durante essas idas que ele se tornou familiarizado com a região, e conheceu um local onde ele encontrou uma brecha para convidar pessoas para ir até as grandes festas que aconteciam na fazenda. Aproveitando da fama que as festas estavam atingindo na cidade, Robert abordava essas pessoas, em grande parte mulheres,
e as convidava para ir até a fazenda. Aproveitando da vulnerabilidade delas, eles ofereciam comida, dinheiro, álcool e substâncias. Muitas dessas mulheres aceitavam os convites, sem saber que estavam caindo em uma armadilha mortal. Com o tempo, as pessoas da região começaram a notar que muitas mulheres estavam desaparecendo. Porém, poucos ousavam reportar à polícia sobre os desaparecimentos, já que a maioria não confiava nas autoridades. E quando finalmente noticiaram os desaparecimentos para as autoridades, como esperado, eles não tomaram grandes atitudes, alegando que não haviam corpos ou vestígios para iniciar uma investigação, e que provavelmente essas mulheres apenas teriam ido embora da cidade. O jornal regional ainda enfatizou o descaso em que a polícia estava tendo com essas mulheres, mas eles simplesmente lavaram as mãos sobre todos os desaparecimentos, o que infelizmente resultaria em um trágico resultado para a história de Vancouver. Após um ano da fundação do Palácio dos Porcos e também do desaparecimento de várias mulheres, algo inesperado aconteceu. O vizinho de Robert Pickton atende a porta com um olhar de desconfiança, mas ele se surpreende ao se deparar com uma mulher desesperada, com a barriga ensanguentada e uma algema presa em um dos seus braços. O vizinho, chocado, permite que ela entre e corre para chamar a ambulância. Enquanto espera, ele tenta acalmar a moça, perguntando o que havia acontecido. A mulher, trêmula e com a voz fraca, conta uma história. Ela diz que Robert Pickton, o proprietário do Palácio dos Porcos, tentou algemá-la, e quando ela resistiu, ele a esfaqueou na barriga. Essa é Wendy, uma das peças-chave do quebra-cabeça que compõe as atrocidades que aconteceram na fazenda da família Pickton. Quando a ambulância chega, Wendy é levada imediatamente para o hospital e conta sua história novamente, relatando os momentos de agonia enquanto tentava se soltar das algemas. E assim que ela termina de contar sua história, Robert Pickton aparece no mesmo hospital, com um grande corte em seu rosto, o que aparentava ser um corte de faca. Nesse tempo, a equipe médica já tinha alertado a polícia, que chegou no local e revistou Robert, encontrando uma chave dentro do seu bolso. A mesma chave que destrancava a algema que estava nos braços de Wendy. Após cuidar de seu ferimento, Robert foi levado para a delegacia, onde as autoridades exigiam seu depoimento. Ele afirma que Wendy era uma viciada e que havia aparecido na fazenda procurando por drogas. Segundo ele, a mulher tentou roubar dinheiro e, ao ser confrontada, sacou uma faca e o atacou. A polícia, mesmo com todas as evidências apontando para a culpa de Pickton, decidem acreditar em sua versão da história, ignorando os fatos de uma mulher ferida e aterrorizada, o deixando sair pela porta da frente. Quando Robert chegou na fazenda, Bill Hiscox, um dos últimos funcionários que restaram, já tinha muitas suspeitas sobre Robert, baseado em seu comportamento. Ele também sabia que Robert, com frequência, costumava buscar mulheres da mesma região para as grandes festas da fazenda. E após analisar essa suspeita por alguns meses, ele decidiu ligar para a polícia e contar sobre todos os comportamentos suspeitos de Robert. Ele também pensava que Robert realmente tinha atacado Wendy, não ao contrário. Bill também informou os policiais que uma moça que frequentava as festas da fazenda disse ter visto uma pilha de roupas femininas e mais de 10 bolsas sobre a cama de Robert Pickton. A polícia iniciou uma investigação sobre a denúncia, mas precisava que a moça, que testemunhou a pilha de roupas sobre a cama de Robert, oferecesse um depoimento oficial, o que não aconteceu, já que a mulher disse que não iria cooperar, porque tinha medo de Robert. Essa decisão impediu que a polícia pudesse dar continuidade ao caso, e pelos próximos anos, o Palácio dos Porcos continuava com suas grandes festas envolvendo atividades terríveis, e mulheres continuavam desaparecendo ao leste de Vancouver. O rumor de que Robert Pickton poderia estar envolvido nos desaparecimentos das mulheres do leste de Vancouver era constante, mas nada foi feito para investigar a fundo. No entanto, tudo mudou quando um outro funcionário da fazenda revelou à polícia de que havia visto armas no trailer de Robert Pickton. Isso foi o suficiente para que as autoridades obtivessem um mandado de busca e invadissem a fazenda, em fevereiro de 2000. Durante a operação, uma grande quantidade de evidências relacionadas aos desaparecimentos foi encontrada dentro do trailer de Robert, incluindo roupas, joias, documentos e pertences pessoais de inúmeras mulheres. Além disso, os policiais também encontraram manchas de sangue pertencentes a uma das mulheres desaparecidas no interior do trailer. Após a descoberta do sangue, Robert foi preso e colocado junto a um outro detento, e começou uma conversa que iria se arrepender amargamente, porque o que ele estava pensando ser apenas um preso comum era um policial disfarçado. Toda a conversa estava sendo gravada. Robert Pickton faz alegações chocantes, onde admite ter tirado 49 vidas e que gostaria de se tornar o maior serial killer da América. Ele ainda explica todo o seu modus operandi,
dizendo que aplicava anticongelante diretamente na veia de suas vítimas, e que dispensava os corpos em usinas de renderização animal. Após admitir os crimes, uma investigação longa e complexa foi estabelecida, e foi descoberto que a maioria das mulheres desaparecidas no lado leste de Vancouver se tornaram vítimas de Robert Pickton, e que a trajetória do assassino começou em 1991, mas que teve a maior parte dos crimes acontecendo em 96, quando o Palácio dos Porcos foi fundado, já que ele tinha mais oportunidades de atrair pessoas para as festas. Quando as vítimas chegavam na fazenda, elas eram levadas até o trailer de Robert, onde eles algemava e ali mesmo acabava com suas vidas. Durante quase 10 anos, Robert Pickton tirou a vida de inúmeras mulheres. É chocante imaginar que a polícia teve inúmeras chances para evitar todo o rastro sangrento, mas sua falta de ação e comprometimento com aquelas mulheres custou um preço caro. Após a polícia investigar toda a fazenda e seu redor, eles foram capazes de encontrar apenas vestígios de 26 mulheres, onde Robert foi acusado pelas 26, mas apenas 6 foram aplicadas em sua sentença final, por falta de evidências.